Seguimos falando de eleições porque a corrida por alianças para o segundo turno segue intensa entre os presidenciáveis. A gente vem contando todos os detalhes aqui no live. Nesta quarta, Bolsonaro recebeu o apoio dos governadores Ibanez Rocha, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado hoje. Já o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a terceira colocada no primeiro turno, Simone Tebet, e também o governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, declararam que vão votar em Lula. Vamos falar então com o consultor de risco político, Creomar de Souza. Creomar, é sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. Um ótimo dia para você. Bom dia, Marcela. Bom dia, Evandro. É sempre um prazer para mim também conversar com vocês e com a audiência da CNN Brasil. Creomar, então a gente viu já na largada desse segundo turno os candidatos Lula e Bolsonaro articulando apoios. O que você achou desse primeiro momento, dessa primeira atitude ou ação dessa corrida para o segundo turno? Marcela, eu creio que esses primeiros 3, 4 dias aí, pós-segundo turno, foram reveladores daquilo que, em determinado sentido, a gente já esperava, né? Havia uma expectativa, em determinado sentido, em favor de que nomes como Romeu Zema, Cláudio Castro, Ronaldo Caiado se manifestassem em favor de Jair Bolsonaro em um segundo turno. Esses em específico sempre tiveram uma boa relação com o presidente durante o primeiro mandato. E, de outro lado, pegando ali as características do primeiro turno, não surpreende que Fernando Henrique tenha declarado voto em favor de Lula. Ele já tinha feito uma sinalização no primeiro turno e Simone Tebet também. O que a gente tem que tentar responder, ou melhor, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão que fica de agora até 30 de outubro, é se esses apoios se convertem em votos, né? O que nós temos em âmbito histórico aí, com exceção feita à campanha de 89, onde a transferência de Brizola para Lula foi bastante robusta, é que normalmente essa transferência é mais difusa, assim, o apoio político, a simbologia tem um marcador, mas na hora do vamos ver, parece que o eleitor se guia por outras percepções. A gente tem que observar para ver se uma eleição que é tão peculiar como essa de 2022 vai ter esse componente diferencial novo. Agora, Creomar, eu queria saber de você sobre as alianças que são feitas com deputados federais, né? Nós mostramos muito da estratégia de Bolsonaro recebendo apoio de governadores. Aliás, daqui a pouco, inclusive, pode ser que ele fale ao lado de Ronaldo Caiado, governador reeleito de Goiás. E, por outro lado, Lula buscando ajuda de deputados federais já eleitos em alguns dos locais, né, onde o PT teve uma votação muito boa, para chegar a esses eleitores que ele precisa conquistar para esse segundo turno. Neste caso, é uma boa estratégia lidar com esses deputados que têm contato diretamente com a população destes estados? Evandro, essa pergunta é muito boa. Eu creio que tem 2 elementos aí importantes. O primeiro deles é que cada um, vou usar aqui um jargão popular, né? Cada um trabalha com o que tem. Em determinado sentido, no último domingo, o que é que nós vimos? A estratégia de Bolsonaro e do grupo político de Bolsonaro no primeiro turno foi melhor sucedida que a estratégia do Partido dos Trabalhadores. Isso se revelou no bom desempenho de candidatos em busca de reeleição e no bom desempenho de candidatos, sobretudo em São Paulo, que é 22% do eleitorado, fazendo com que Tarcísio de Freitas passasse o segundo turno na frente de Haddad. Diante desse cenário e olhando o mapa em que Lula performou pior no Sudeste e acabou tendo menos governadores afeitos a ele no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a saída é usar os deputados, né? Porque você não vai ter governador, você não vai ter, com exceção de algum lugar ou outro, você não tem outro lugar para fazer palanque. O elemento estratégico desse uso dos deputados, e aqui eu vou me utilizar de uma expressão que foi por você utilizada, né? Peço desculpas aí, não é plágio, é só um uso devido do processo. Nós temos que o deputado pode desempenhar uma boa vantagem porque ele está muito próximo, né? Muito próximo ao prefeito, muito próximo à localidade. O que a gente vai ter que ver é se haverá um entusiasmo. Acho que essa é a palavra-chave. Qual é o nível de engajamento destes apoios diante de uma corrida eleitoral que possivelmente pode ser resolvida no fio do bigode, né? É isso que vai dar a definição, porque a manifestação de apoio é uma coisa. Bolsonaro é presidente da República, tem usado isso muito bem, né? As pessoas vêm ao Palácio do Planalto, dão uma declaração, o governador, os congressistas dizem que é um apoio. A questão é, essa turma vai arregaçar a manga e sujar o pé de barro, fazendo campanha nos rincões do Brasil?
Isso é o ponto que a gente vai ter que verificar nas próximas semanas, na nossa opinião. Agora, Criomar, a gente vê que o presidente Bolsonaro tem feito esses anúncios, né, ao lado de governadores, políticos, apoiadores, e nesses anúncios, nesses discursos, ele está num tom mais sóbrio. Eu não sei qual que é a sua avaliação sobre isso, né? E ele vem batendo muito nessa tecla da economia, até porque já no segundo turno passado, aí, né, 30 dias do primeiro para o segundo turno, o resultado econômico pode ser ainda melhor, ainda em relação aos benefícios que foram dados pelo governo federal a uma população que é de baixa renda e que pode já sentir o efeito, principalmente no preço dos alimentos. Esse também é um ponto que ele tocou hoje no discurso ali ao lado de parlamentares, em relação a isso e a esse público que até então é mais favorável ao ex-presidente Lula. E, claro, vem muito falando sobre o papel das mulheres na campanha dele. Bom, Marcelo, Evandro, vocês só mandam perguntas que são bem fáceis de resolver, né? Coisa de 2, 3 minutinhos a gente resolve. Mas não, obrigado, Marcela. Então, me parece que aí a gente tem que olhar para os recados que foram dados no último domingo, né? E a capacidade de cada campanha de ler e entender esses recados. A moderação do presidente Bolsonaro, uma certa normalidade de fala, que é uma característica não comum dele, em termos de mandato nos últimos 3 anos, vem do fato que Bolsonaro parece ter entendido duas coisas. Primeiro, é que a direita brasileira encontrou coesão em torno do nome dele. Mas segunda, que é muito importante, Bolsonaro ainda é menor que o tamanho da direita. E isso se explica, por exemplo, pela votação da Simone Tebet, que é um marcador de definição de uma eleição em 2 turnos ou não. Isso se explica, por exemplo, pela existência de outras candidaturas. À medida que ele entende isso, qual é a percepção? É tentar dialogar com esse eleitor que está cansado de embate, cansado de gritaria, cansado de dedo em riste e apontar dedo para o outro. Porque é esse eleitor que vai decidir. Não é a militância, não é o núcleo da militância bolsonarista, não é o núcleo da militância petista. Esse é um marcador, né? Se isso for feito e se o presidente conseguir controlar a sua têmpera, que é sempre um dado muito complexo para ele, né, que a gente tem visto, de agora até 30 de outubro, e sobretudo nos debates, ele tem uma chance. Vamos lembrar que são 6 milhões de votos de diferença. E aí o recado em termos de economia provavelmente vai ser: antecipa 13º de algum auxílio, antecipa algum outro pagamento, faz alguma outra promessa. O problema disso em termos de médio e longo prazo é que dinheiro não nasce em árvore. Então, você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para fazer esse pagamento, e o governo está fazendo isso agora. O ponto é, quem está perdendo esse dinheiro, isso quer dizer, outras estruturas do Estado, vão fazer barulho? Porque se fizerem muito barulho, prejudica o governo. Se ficarem em silêncio, não prejudica o governo em nada. Acho que esse é o cálculo que o Palácio do Planalto está fazendo nessa lógica. E no outro lado, obviamente, o Lula também tem um recado. O recado é: Lula não performa tão bem quanto deveria ou quanto desejaria entre as classes médias. Para que essa performance melhore, Lula vai ter que deixar de falar de legado e responder as perguntas com "vocês lembram como eu fiz?" e começar a apresentar alguns nomes, porque essa parece ser a demanda de setores como, por exemplo, classe média em São Paulo, em outros grandes centros. Se fizer isso, aí melhora as suas chances. Mas o que nós vemos é uma corrida eleitoral ainda em aberto. Criomar, para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a parte financeira. A gente tem visto as campanhas preocupadas com o dinheiro que elas têm para gastar nesse segundo turno, porque gastaram bastante no primeiro e agora no segundo turno os partidos, além dos presidenciáveis, têm também candidatos a governador em vários estados. Isso pode, de alguma forma, alterar ou afetar o jeito dos candidatos atingirem o público que eles esperam para esse segundo turno? Caramba, Evandro. Então, sempre pode. Assim, eu creio que, para além do fato de que as perguntas são sempre um bom desafio intelectual, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: de 2018 para cá, o que mudou nas eleições no Brasil, né? A entrada do mundo digital nas eleições de maneira muito efetiva. Então, você tem que produzir material, esse material tem que ser bom, esse material tem que ser muito direto, e esse material é muito caro. Porque uma coisa sou eu gravando um vídeo para uma rede social da minha casa, outra coisa é querer ganhar a presidência da República. Você precisa de estúdio, gente, e isso envolve dinheiro. Nesse aspecto dos recursos, me parece que todo candidato em reeleição tem sempre uma vantagem, porque ele aparece todo dia naquilo que é ação de governo e naquilo que é ação de campanha. E essa dificuldade de equalização me parece que põe
sobre os ombros do ex-presidente Lula um desafio que é ainda maior, que é enfrentar Bolsonaro, enfrentar a máquina e enfrentar, principalmente em colégios eleitorais estratégicos, governos de Estado que provavelmente estarão dando suporte a Bolsonaro e não a ele como candidato à presidência. Muito bem, a gente conversou com o Creomar de Souza, consultor de risco político. Creomar, volte sempre, viu? Uma ótima tarde para você. Obrigado, Marcela. Obrigado, Evandro. Sempre um prazer conversar com vocês e com a audiência da CNN Brasil. Na próxima a gente vai falar de mais riscos políticos, hein? Vai ser um prazer. Até já. Até lá.